queria falar para vocês do processo administrativo. Antigamente, isso era chamado de funções administrativas. Lembra? O administrador é o profissional responsável por... Mas só essa primeira parte. Lembra que essas eram as funções do administrador? Acho que até tinha uma questão na prova, não tinha? Quais são as funções do administrador? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Aqui vocês vão notar que ele não está mais usando o nome funções. Ele está usando o nome processo. Pessoal, a gente vai estudar melhor, quando a gente for falar de fluxograma, não é por agora, mais pra frente. A gente vai estudar melhor essa palavra processo. Mas hoje, para essa aula de hoje, é importante vocês saberem que um processo sempre tem uma sequência. Então, o processo de construção de um sapato, né, de fabricação de um sapato. Primeiramente, você vai entrar com a matéria-prima do solado, depois você vai pegar o solado e vai martelar, depois você entra com o couro por cima e costura, por último você passa o cadarço. Vamos achar que fosse etapas. Percebam que é uma etapa depois da outra. Por isso que a gente chama isso de um processo, é um conjunto de atividades. Quando a gente falava as funções da administração, planejar, organizar, dirigir, controlar, parece que são 4 funções isoladas. Primeiro eu faço planejamento, depois a organização, depois a direção, depois o controle. Quando, na verdade, essas funções interagem. Então, eu sempre posso dar esse exemplo. Quando eu chego na minha empresa, eu estou lá na minha empresa como diretor. Porque às vezes eu estou como fazedor de café, não mais. Mas como eu estou lá, quando eu estou como diretor da minha empresa, eu posso começar a minha manhã fazendo planejamento. Então, preciso definir novos objetivos. Eu fiz uma análise das nossas vendas, a gente está com determinado resultado, e eu quero que a gente faça, nesse mês de novembro que vai entrar, eu quero que a gente cresça pelo menos 10% em relação a novembro do ano passado. Você está fazendo o planejamento. Aí, pode ser que, enquanto eu esteja fazendo isso, eu esteja observando dados do período anterior. Pô, eu vou olhar os dados de 2008 para fazer a comparação. Nisso, enquanto eu estou planejando, eu já estou fazendo o controle. Porque lembrem, o controle é você verificar se os objetivos estão sendo atingidos. Então, ao mesmo tempo que eu estou planejando, eu estou fazendo o controle. Aí eu saio do controle, eu vou fazer uma organização. Olha, estou com 2, agora eu vou passar a ter 3 funcionários desse segmento. Então, eu preciso dizer quais as tarefas que cada um deles vai executar. Lembra que o organizar é alocar recursos? É dizer o que cada um dos recursos vai fazer, recursos humanos, ou dizer onde você vai gastar o seu dinheiro, recursos financeiros, onde vão estar os seus equipamentos, recursos materiais. Então, olha só, no mesmo período eu já planejei o processo, controlei esse mesmo processo para verificar o número de vendas, já entrei para organizar outro processo, que é uma área de produção, e aí às vezes eu estou dirigindo, olha, você, hoje a meta é a gente concluir essa etapa, assim, então, na verdade, elas não são funções isoladas, elas são funções que estão sempre interagindo. Por isso que a gente chama elas de processo administrativo. Percebam uma mudança. Esqueça as funções? Não esqueça as funções. Mas a teoria neoclássica defendeu que a gente deveria enxergá-las como um processo. Então eu ainda tenho planejar, organizar, dirigir e controlar. Eu ainda tenho essas atividades em sequência. Mas eu também tenho uma atividade dependendo da outra. Uma atividade interligada à outra. Lembra o nome que a gente usou para isso? Na teoria dos sistemas? A interdependência. Então você tem a dependência entre as atividades. Tá? Então, essa que é a visão do processo administrativo, não mais das funções administrativas. Uma depende e uma interage com a outra. Por último, então, assim, não vou gastar mais tempo porque a gente já falou das funções todas, né? O que importa é